Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Nosso trabalho de hoje vai falar um pouquinho sobre a estrutura geológica do Brasil. Tudo bem? Algumas orientações iniciais importantes para que você estude de forma adequada esse conteúdo, tá? Não se preocupe muito em ficar decorando nome de formações de relevo, aonde tem a maior montanha, a menor montanha, a serra, enfim. É interessante que você conheça de forma geral a estrutura geológica do nosso país. Fazendo isso, você vai estar apto, adequado aí à sua prova, ao seu concurso ou à banca que você estará aí trabalhando, tudo bem? Olha, vamos começar falando um pouquinho sobre as características gerais da estrutura geológica do nosso país. Por que estudar primeiro essas características gerais aqui? Porque são elas que vai te dar base para você entender as próximas divisões e aquilo que nós estaremos vendo aí sobre a classificação do relevo brasileiro proposta pelos três mais importantes, as três classificações mais importantes da estrutura geológica do Brasil, que nós veremos em seguida ainda nesse bloco. Tudo bem? Vamos lá então. Olha, uma das características gerais da estrutura geológica do Brasil é que o Brasil possui uma estrutura geológica considerada antiga. Antiga como, professor? Não entendi. Explico para você. Antiga é que todas as formas de relevo que nós observamos, aquela paisagem que você vê no dia a dia, todas aquelas formas de relevo são resultado de duas forças chamadas de agentes internos e agentes externos. Tá? Os agentes internos são aquelas forças que atuam dentro da crosta terrestre. Os externos são as forças que modelam essas estruturas geológicas. Essa estrutura geológica antiga do Brasil nos indica que, no Brasil, a ação maior da estrutura geológica são os agentes externos, tá? Os agentes responsáveis pela modelagem. Tá? Então, as formas que você observa no Brasil resultam dessa ação dos agentes externos, por isso que ela é antiga. Outro detalhe importante é que é uma estrutura desgastada. Desgastada exatamente por esses agentes externos, tá? Por ser antiga aqui, há uma certa lógica, Cuidado, essa analogia é legal, Antiga, desgastada. Como ela foi intensamente desgastada pelos agentes externos, ela é uma estrutura predominantemente baixa. Baixa, claro. Tanto que o nosso ponto mais alto, existe até uma divergência entre alguns autores, mas são 3.014 metros, que não vem muito ao caso, que fica lá no Planalto das Guianas, que nós vamos ver em seguida aí. Tudo bem? Uma coisa muito importante na atualidade. Bom, então definimos aqui, antiga, desgastada, baixa. Uma coisa que na atualidade nós temos que ficar muito atentos, tá? Tem sido bastante evidente manifestações da crosta terrestre através dos terremotos, vulcões e abalos sísmicos. E muita gente se pergunta, puxa, mas não tem isso no Brasil, Que bom que não tem. Mas por que não tem? Porque nós temos uma estrutura geológica considerada estável geologicamente. Ou seja, não ocorrem no Brasil manifestações de tectonismo recente, atuais. Não quer dizer, por favor, fique atento, não quer dizer que não haja movimentação tectônica no Brasil, mas não ocorrem manifestações de movimentos tectônicos de grande magnitude que possam provocar alguns estragos. Beleza, então? Grave bem essas 4 características aqui, que com certeza vai ser muito útil para você aí nos seus estudos. Vamos lá? Depois de fazermos então e termos em mente sempre essas 4 características, vamos trabalhar um pouquinho sobre a classificação geral, ainda não considerando aqui a classificação dos autores, tudo bem? Vamos fazer a classificação geral. Olha aqui, de 100% da estrutura geológica do Brasil, 100%, 36% é representado pelos escudos ou maciços cristalinos antigos, tá? Cuidado, por quê? Se o professor falou, professor, mas você comentou antes que é uma estrutura geológica antiga e agora você me diz que é apenas 36% antiga? Gente, não quer dizer que é apenas 36%. A base da estrutura geológica é antiga. O fato é que esta base foi soterrada por sedimentos recentes. Por isso que 36% são as estruturas geológicas que afloram a superfície, representadas aqui pelos escudos ou maciços cristalinos antigos. Fica ligado porque escudo, tá? Não é aquele escudo utilizado nas guerras, cuidado, não é isso, tá? Escudo representa uma estrutura geológica estável, antiga e desgastada. Essa estrutura geológica, vamos um pouquinho à frente aqui, é representada na era
pré-cambriana. Era pré-cambriana, tá bom? Preste atenção, olha, se puder, dá uma olhadinha, né, no teu material, ou dá uma pesquisada aí sobre eras geológicas, você vai entender um pouquinho isso. Tá? É um detalhe interessante que sempre quando se estuda a estrutura física é bom termos em mente as eras geológicas. Veja que o professor citou aqui estas eras, elas estão aqui, ó, era pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e até mesmo a cenozoica. Por quê? Porque nós estamos trabalhando a estrutura geológica do Brasil. Tá? Então nós vamos citar, mas é importante que você compreenda. Olha, eras geológicas, para resumir para você assim bem rapidinho, tá? É como se fosse uma retrospectiva daquilo que de mais importante aconteceu na estrutura da Terra, até a formação da era atual. Tudo bem? Tá? Promete para mim que vai ver isso? Vai lá então, tá? Fica ligado, tá? Vamos voltar aqui ao nosso trabalho então. Essa estrutura que nós vimos aqui é formada na era pré-cambriana. Esta era pré-cambriana, atenção para isso agora, tá? Era dividida em dois grandes períodos aqui, Arqueozoico e Proterozoico, tá? O que tem de importante? Olha, destes 36% que nós vimos, gente, 32% é formado no período Arqueozoico. 4% é formado no período Proterozoico. Ah, professor, beleza, ó, tirei de letra. Não, vou gravar isso aqui tranquilo, certo? Não é só isso. Não é só isso. Por quê? Desses 4% aqui, gente, é aonde nós encontramos as jazidas minerais, chamados minerais metálicos. Os minerais metálicos é o quê? Ferro, manganês, estanho, zinco, enfim, uma série de minerais que nós vamos encontrar. Observem vocês uma coisa importante sobre o Brasil atual. As grandes reservas que o Brasil possui de recursos minerais, desses minerais metálicos, e corresponde a apenas 4% do território brasileiro. 4%. Estaremos nos dedicando a esse estudo mais detalhadamente depois, mas é importante que você grave isso, tudo bem? Vamos voltar ao início aqui do nosso desenho, do nosso esquema, para tratarmos dos outros restantes, né, dos 100%, que é 64%. Tá? 64% do território brasileiro é formado por bacias sedimentares. Bacias sedimentares. Olha o detalhe para essa palavra aqui, ó. Se você analisar, ela vai ver que aqui nós temos sedimentos. Esse é um detalhe importante. Bacias sedimentares são áreas onde predomina a deposição de sedimentos. São áreas mais planas, são áreas não necessariamente mais baixas, mas normalmente estão entre os planaltos, tá? Estas bacias sedimentares são formadas nas eras geológicas, as eras geológicas seguintes: a era paleozoica, a mesozoica e a era cenozoica, que é a mais atual. Atual parece meio estranho, né? A era cenozoica, para você ter uma ideia, ela corresponde nos últimos 70 milhões de anos. Ô, Lauderi, mas é atual isso? É atual por quê? É atual porque o tempo geológico é um pouquinho diferente do nosso tempo, né? Contado aí através das horas, tudo bem? Bom, o que nós encontramos de tão importante? Se na era pré-cambriana nós encontramos as jazidas minerais, chamados minerais metálicos, é nas bacias sedimentares que nós encontramos os famosos combustíveis fósseis. Tá? Olha que beleza, o Brasil então tem 64% da estrutura geológica de bacias sedimentares, quer dizer que o Brasil é um país rico em combustíveis fósseis? É rico sim, mas não porque nós encontramos praticamente esses combustíveis nessas regiões. Trata-se, na verdade, de que as nossas bacias sedimentares, a maior parte delas são de formações recentes. Como nós temos ali, né, e você vai ver na divisão depois, através dos mapas, a bacia amazônica, a bacia do Pantanal e a bacia litorânea ou planície litorânea. Beleza, então? Compreendido? Essa divisão, gente, aqui da estrutura geológica, divisão geral, é muito importante para que você entenda, então, as divisões propostas e as principais classificações que nós trabalharemos em seguida. Vamos lá? Temos aqui, então, as principais classificações. Olha, no seu material, e eu gostaria que você ficasse muito atento a isso, né? Você terá os 3 mapas que estarão sendo abordados e das três classificações do relevo do Brasil.
tá? A classificação do Haroldo de Azevedo, a classificação do Aziz Nassib Abu Saber e a classificação do Jurandir dos Santos Ross. Tudo bem? Lauderi, professor, como que eu estudo isso? Tá? Olha, uma dica é você entender, gente, a época da classificação, o critério que ele utilizou para essa classificação, certo? E a divisão geral, ter ideia no mapa. Não é aconselhável hoje você gastar muita energia, né? Para de repente ficar decorando, aqui tem isso, aqui tem aquilo, aqui tem aquilo outro. Não, não faça isso por enquanto. Tenha em mente, de maneira geral, quando que ela ocorreu, né? Quem é o autor e qual foi o critério que ele utilizou para classificar aqui. Tudo bem? O professor vai escrever aqui o critério utilizado na década de 40 pelo Haroldo de Azevedo. Olha, o Haroldo, né, juntamente com o Aziz e o Jurandir, foram um dos mais importantes geógrafos do nosso país. Tá? E o Haroldo foi a primeira, portanto, a primeira classificação do relevo brasileiro. Tá? Ele não tinha tecnologia nenhuma. Você pode observar no mapa que é a classificação mais simples do relevo brasileiro. Qual foi o critério, então, que o Haroldo se utilizou para dividir o Brasil? Olha, vou escrever rapidinho aqui para você. Tá? Confira lá no teu material que tem isso. Ó. O critério é chamado de altimetria. Altimetria. Professor, o que é esse critério de altimetria? Altimetria, ele considerou as altitudes, tá? As altitudes. Ele observou que uma área mais alta representada por planalto, numa área mais baixa por planície. Tanto que você observe aí no seu mapa, que ele divide o Brasil em planaltos e planícies. É a classificação mais simples, tá? 2 grandes planaltos, chamado Planalto das Guianas, né, e Planalto Brasileiro, como você pode identificar e observar aí no seu mapa, beleza? Planície amazônica, planície do Pantanal e a planície litorânea são as 3 grandes planícies. Qual é a importância de eu saber essa classificação? Saber que foi a primeira, década de 40, e o critério utilizado pelo Haroldo foram as altitudes, o que nós chamamos de altimetria, tudo bem? Vamos à divisão seguinte, tá? A divisão da década de 60 proposta pelo Aziz Nassib Abu Saber. É um nome fácil de gravar aí, Aziz, né? Não é tão simples, mas é muito importante, tá? Esse geógrafo é um dos principais geógrafos no Brasil. No ano de 2012 ele faleceu, foi uma perda importante para a geografia brasileira. Procure ficar muito atento, tá? São muitas questões abordadas sobre ele quando trata-se do tema, e ele tem uma importância muito grande, né, pelo seu trabalho dentro da geografia e a modernização da geografia brasileira. Geografia. O Aziz era um discípulo do Haroldo de Azevedo. Qual foi o critério, então, que o Aziz Nassib Abu Saber utilizou para classificar o relevo do Brasil? Tá? O critério foram as altitudes, portanto, a altimetria e os processos erosivos. Tá? Recorde que nós comentamos lá no início desse módulo que o Brasil possui uma estrutura geológica antiga, desgastada e baixa. O Aziz, aqui ele já considera isso. Tá? Mas uma coisa importante no mapa do Aziz Nassib Abu Saber. Foque no mapa aí e observe que não houve alteração de lugar das coisas. O que ocorreu foi uma subdivisão, principalmente naquilo que ele chama de Planalto Brasileiro. Tá? O Planalto Brasileiro. Ele criou ali, observe no mapa, o Planalto Nordestino, né? O Planalto Central continuou sendo central, o Planalto do Maranhão-Piauí, nordestino, e criou a denominação aí das serras do Atlântico Leste e Sudeste, tá? Conseguiu encontrar aí no mapinha? Ó, beleza lá então, tá? Passamos então à terceira classificação, que é a classificação atual, gente. A classificação proposta na década de 70 para a década de 80 do geógrafo Jurandir dos Santos Ross. Fique atento porque essa é a classificação que se utiliza na atualidade.
Ela é bem complexa. Você vai observar aí no seu mapa que o Brasil é dividido em 28 unidades do relevo. Ela foge um pouquinho da classificação do Haroldo e do Aziz Nassib Abd Saber, tanto que ele se utiliza de uma tecnologia mais moderna, né? Para vocês terem uma ideia, olha, o Jurandir, ele se apoiou já em tecnologia mais avançada, né? Ele participou de um projeto do governo que visava mapear a região amazônica a princípio. Depois esse projeto se estendeu para o restante do Brasil, que é um projeto que você deve estar atento a ele, chamado de Radan Brasil. Radan Brasil. É um projeto desenvolvido com tecnologia, com técnicas, com ferramentas utilizadas durante a Segunda Guerra Mundial, que posteriormente foi utilizado para mapear o território brasileiro. Este projeto se utilizou de uma técnica, é um nome um pouquinho grande aqui, chamado de aerofotogrametria, tá? Não precisa ficar preocupado em decorar esse nome, tá bom? Não fique preocupado, mas adianta você que é uma técnica onde se utiliza de uma aeronave, né, com equipamentos acoplados a ela, que vai mapeando, fotografando, né, o território, o espaço aí, e com isso esses dados vão sendo coletados, tá? Baseado nessa técnica, neste projeto, o Jurandir dos Santos Ross dividiu o Brasil em 28 unidades de relevo. Observe no mapa aí, tá? 28 unidades de relevo propostas pela divisão do Jurandir dos Santos Ross. Professor Laudiri, e agora, rapaz? Eu tenho que ficar decorando essas 28 unidades? Não, tá? Não precisa, beleza? É muito pouco provável que numa prova alguém cobre algum tipo desse... por exemplo, o número 6, o que é isso, número 6? É pouco provável que aconteça isso, até porque as pessoas que montam essas bancas e essas provas sabem da dificuldade que se tem de que o aluno, né, consiga compreender detalhadamente essa divisão, tá? Mas julgo ser importante, então, você ficar atento a essas divisões aí. Tudo bem? Então vejam vocês, vamos continuar o nosso trabalho falando um pouquinho agora sobre a hidrografia brasileira. Ainda dentro daqueles estudos sobre os aspectos físicos, um item importante é a hidrografia. Água é importante, né? Então esse tema, não só no Brasil como no mundo, é sempre muito importante, você deve dar uma atenção especial. Como estamos trabalhando no Brasil, vamos nos dedicar a estudar um pouquinho aqui sobre a nossa hidrografia. E como sempre o fazemos, o que é importante entender em termos de aspectos gerais da hidrografia brasileira? Aquele conhecimento inicial importante sobre as nossas bacias hidrográficas. Vejamos aqui então, olha. O Brasil possui uma riqueza em rios e uma pobreza em lagos. Um detalhe interessante, né? Nós temos uma das maiores bacias hidrográficas do mundo. No entanto, em lagos, nós não temos assim uma grande riqueza. Apenas na região sul, mais precisamente no estado do Rio Grande do Sul, nós encontramos algumas formações de lagos na região litorânea, Lagoa dos Patos, Mirim e Lagoa Mangueira, né? Predomina no Brasil rios de planaltos, olha só, fique atento a isso aqui, tá? Até porque essa característica ela é normalmente relacionada a um aspecto econômico, a geração de energia. A grande riqueza em rios e planaltos é o que faz do Brasil, né, um país com um potencial hidráulico muito grande, que é o que eu citei aqui embaixo. As duas coisas estão interligadas. O fato de termos rios e planaltos dá ao Brasil um potencial na geração de energia hidráulica ou a utilização das bacias para a geração de energia hidroelétrica, né, que é a energia mais utilizada em nosso país, tá? Outra característica importante é que nós temos rios perenes. Rios perenes. Observe no material de vocês que, além de rios perenes, o professor escreveu aí, para que você fique atento, que nós temos rios perenes e rios sazonais ou temporários. Tá? O que quer dizer isso? Rios perenes são rios que não secam, tá? Temporários são aqueles rios que só existem durante um período mais longo de chuva. Normalmente, num período mais longo de estiagem, eles acabam secando. E aonde que nós temos, no Brasil, áreas com um período mais longo de estiagem? Claro, região Nordeste. Por isso, então, que os rios do sertão nordestino são chamados de rios sazonais ou temporários, tá? Grife isso porque é muito importante, tá? Drenagem exorreica,
né? Quer dizer que os rios desaguam no oceano, diretamente ou indiretamente. No material de vocês também tem uma drenagem endorreica e uma drenagem arreica, tá? No Brasil predomina exorreica. A endo quer dizer dentro, ou seja, um rio deságua em um lago dentro do continente. A arreica é quando um rio, ao atravessar uma região árida, ele seca. Ele não chega a lugar nenhum, tá? No Brasil nós temos drenagem exorreica, como observamos aqui, e drenagem arreica, tá? Nós não temos drenagem endorreica porque nós não temos lagos, tá? O regime dos rios brasileiros é um regime pluvial. Cuidado com isso aqui, gente, olha, fique atento, tá? Drenagem ou regime pluvial, melhor dizendo, são rios que se mantêm pelo índice de chuva, ou chamado índice pluviométrico, tudo bem? De posse dessas características iniciais, nós podemos então trabalhar um pouco mais sobre as bacias hidrográficas brasileiras. Primeiro, um conceito bem interessante. Olha, observe aqui que nós temos bacias principais e bacias secundárias, tá? Mas por que, professor, bacia secundária e bacias principais? Observe no material de vocês que tem dois conceitos aí. As bacias secundárias são rios que nascem normalmente na Serra do Mar e desaguam no oceano, são rios curtos, são rios com baixo volume de água e são utilizados quase que predominantemente para abastecer as cidades. Enquanto que as bacias principais são bacias assim mais importantes, elas merecem uma atenção especial porque ou são utilizadas para navegação, que é muito pouco no Brasil, ou para geração de energia, né? São rios aí grandes, são rios que ocupam uma extensão territorial bastante importante e bastante grande no Brasil. O nosso objetivo de estudo, então, é as bacias principais, ou são as bacias principais, que é elas que nós vamos nos deter. Começamos talvez pela mais importante delas. Mas o que nós precisamos conhecer então? Olha, faremos a seguinte situação. Estaremos destacando alguns detalhes aqui para que você, a partir deles, consiga lembrar num aspecto um pouco mais amplo, né? Então vejamos, olha. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, tá? Então, maior bacia hidrográfica do mundo, tanto em extensão como em volume de água, tá? Agora, aonde que nasce o rio Amazonas? As nascentes do rio Amazonas estão na Cordilheira dos Andes, mais precisamente lá no Peru. No Peru, então na Cordilheira Andina Peruana, as nascentes do rio Amazonas. Lembrando que esse rio, ele também passa na Colômbia, tá? Passa na Colômbia e adentra-se no Brasil com o nome de Solimões. Esse é um detalhe bem interessante. Olha, no Brasil ele passa ou se chama Solimões, tá? Em Manaus, esse é um detalhe que você deve ficar atento, né? Em Manaus ele vai se juntar com o Rio Negro e aí sim passará a se chamar Rio Amazonas, tá? Então, a partir da junção do Rio Negro, ele vai se chamar Rio Amazonas. Tudo bem? Compreendeu então? Tranquilo? Bom, mas que características tem esse rio? Tá? De maneira geral, é um rio de planície, tá? Um rio de planície, portanto ele é favorável à navegação, mas dificulta a geração de energia. Por que dificulta a geração de energia? Porque os rios de planície, a construção de uma usina hidrelétrica causa um impacto ambiental muito grande. Mas um detalhe interessante, olha, ele tem um grande potencial hidráulico. Mas por que um grande potencial hidráulico e não é explorado? O grande potencial hidráulico está relacionado ao volume de água de um rio, não que necessariamente ele seja explorado, tá? Olha, uma outra bacia hidrográfica importante no Brasil, além da bacia amazônica, ela está muito próxima ali. Ela fica na região norte do Brasil também. Mas outra bacia hidrográfica muito importante é a bacia do Tocantins-Araguaia, formada exatamente por esses dois rios, o Tocantins e Araguaia. Nós temos aqui duas coisas importantes. Primeiro, é a maior usina hidrelétrica do Brasil, que é a usina de Tucuruí. Olha que coisa interessante, maior usina hidrelétrica do Brasil. Você deve estar se perguntando, tá, professor, mas e a Itaipu? A Itaipu é binacional. A Tucuruí é a maior usina hidrelétrica genuinamente
brasileira. Uma outra coisa importante aqui é a Ilha do Bananal. A Ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do mundo, ou ilha formada por um rio, tá? A usina de Tucuruí, é importante que você fique atento que ela foi construída para atender a necessidade de energia no projeto Grande Carajás. Tudo bem? Tá. Faremos agora então alguns exercícios sobre esse tema que trabalhamos até agora, ok? As estruturas geológicas são diferentes tipos de rochas e minerais que compõem a litosfera. A respeito da estrutura geológica do Brasil, é incorreto afirmar que: letra A. O território brasileiro é formado fundamentalmente por duas estruturas geológicas, os maciços antigos e as bacias sedimentares. Letra B. A base estrutural do nosso território é de natureza cristalina, portanto muito antiga e rígida. Letra C. Os afloramentos superficiais do embasamento cristalino só representam cerca de 36% do total da superfície do país, ao passo que as áreas sedimentares representam em torno de 64%. Os terrenos formados na era proterozoica são de grande importância, porque geralmente aparecem associados às jazidas de minerais metálicos. E letra E, as bacias sedimentares apresentam camadas dispostas horizontalmente ou quase horizontalmente, o que evidencia a atuação intensa dos agentes internos. Uma questão bem importante porque trata da estrutura geológica do Brasil. Tá? Vamos à resolução dela. Observe que a questão trata ou pede a questão incorreta ou a alternativa incorreta. A letra A trata de que o Brasil possui uma estrutura geológica antiga e desgastada baixa. Portanto, essa alternativa é verdadeira. O Brasil realmente possui essa estrutura. A letra B trata de que o Brasil possui uma estrutura, além de antiga, muito rígida, ou seja, não há a presença de movimentos tectônicos recentes. Também é uma alternativa correta. A letra C afirma de que o Brasil possui 36% da estrutura geológica é formada de escudos ou maciços cristalinos antigos e 64% da estrutura geológica formada por bacias sedimentares. Portanto, essa alternativa também é correta. A letra D afirma que essas estruturas geológicas dos maciços cristalinos antigos são muito importantes porque nelas são encontrados os minerais metálicos. Tá? Também é verdadeira essa alternativa. A letra E é falsa porque afirma que as estruturas sedimentares do Brasil são dispostas horizontalmente ou quase horizontalmente, mas trata da formação dos agentes internos. E as estruturas geológicas do Brasil, a quantidade de bacias sedimentares são decorrentes da ação dos agentes externos. Né? Você recorda das principais características do Brasil. A ação maior dos agentes na estrutura geológica do Brasil é dos agentes externos, agentes modeladores, e não agentes formadores, que é representados pelo tectonismo, pelo vulcanismo e pelos abalos sísmicos. Observe então, você, que a alternativa incorreta da qual a questão está pedindo é a letra E. Vamos para o próximo exercício? O mapa apresenta um esboço do relevo brasileiro de acordo com o professor Aziz Nassib Absaber. Com base na análise da figura, tem-se como alternativa verdadeira. Letra A. Todos os compartimentos de relevo são de origem sedimentar? Letra B. As planícies e terras baixas amazônicas correspondem geologicamente à área da bacia sedimentar amazônica? Letra C. O Planalto Meridional apresenta exclusivamente rochas do embasamento cristalino? Letra D. O Planalto Nordestino não tem superfícies rebaixadas e pediplanadas? Ou letra E, a região indicada pelo número 9 corresponde ao Planalto das Guianas? Bom, acompanha você este mapa no seu material, o mapa do Aziz Nassib Absaber. É um mapa que traz uma série de números representando alguns compartimentos do relevo brasileiro. Tá? Vamos às alternativas então. A letra A afirma que todos os compartimentos são de origem sedimentar. Essa alternativa é falsa. O Brasil possui estruturas geológicas cristalinas. Então, letra A, falsa. A letra B é a alternativa verdadeira, porque a estrutura geológica da bacia sedimentar amazônica realmente é de uma estrutura sedimentar. Portanto, a alternativa verdadeira é a letra B, inclusive, que está indicando um destaque aí no mapa que você está observando no seu material. A letra C é falsa porque o Planalto Meridional ele também possui estruturas sedimentar e não somente do embasamento cristalino. A letra D é falsa também porque o Planalto Nordestino também possui áreas rebaixadas, onde nós encontramos as famosas depressões.
Tá? E nesse caso, a alternativa D está afirmando que a região não possui áreas rebaixadas. E a região possui áreas rebaixadas sim. A letra E indica que a região de número 9 corresponde ao Planalto das Guianas. Observe o mapa que o Planalto das Guianas está representado pelo número 1. Tudo bem? Esses são os exercícios então desta aula. Espero que você possa trabalhar mais alguns exercícios desse conteúdo. Muita atenção para a estrutura geológica do Brasil. Hoje é bastante comum abordar questões sobre a estrutura geológica, sobre as características da estrutura de relevo do Brasil e as suas características mais importantes. Não esqueça, lembre, né? A estrutura geológica do Brasil possui 4 características essenciais. Ela é antiga, desgastada, baixa e estável geologicamente. Tudo bem?